Esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre o trabalho do psicólogo do esporte. E para isso conversaremos com a Kátia Rubio, que é psicóloga pela PUC de São Paulo. Hoje é professora da Escola de Educação Física e Esporte da USP. É mestre em Educação Física e doutor em Educação, os dois pela USP. Coordena o grupo de estudos olímpicos na USP. Tem vários livros publicados na área de Psicologia do Esporte e Estudos Olímpicos. E o Arthur Marcondes Ferraz, que é psicólogo também pela PUC, fez curso de especialização na Psicologia do Esporte no Instituto Sede Sapiência, trabalha como psicólogo em Jogos Olímpicos e Paralímpicos em vários esportes. É atleta de elite de triatlon de longa distância. Trabalha com desenvolvimento psicológico de atletas de outras modalidades. Podemos começar com uma situação engraçada, inusitada, a respeito da profissão. Então eu vou contar uma situação que eu vivi, Silvio. Eu estava acompanhando um treino de polo aquático, então cheguei para observar o treino, conversar com o treinador, e ele vinha me contando sobre o desempenho da equipe, as relações, as dificuldades. Enquanto isso eu observava o treinamento, todos os aspectos psicológicos envolvidos dentro desse processo, e passamos o treino inteiro conversando, programando o trabalho, avaliando as situações. E no final do treino, uma mãe de um atleta que estava na arquibancada veio me perguntar e basicamente ela falou: "Bom, mas doutor, o senhor não vai trabalhar hoje?" Então é um exemplo que muitas vezes acontece da compreensão do trabalho do psicólogo do esporte, que não tem um setting específico muitas vezes de trabalho, embora ela estivesse talvez se referindo ao trabalho específico com os atletas ou com a equipe em um ambiente diferente, mas que não soube avaliar que aquele momento era um momento muito importante do trabalho do psicólogo do esporte. Você também tem um? Você falando, eu lembrei também de uma situação. Eu trabalhei com beisebol. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E o beisebol no Brasil, ele é uma herança da colônia japonesa. E eles treinavam de sábado e domingo. Né? Treinavam sábado o dia inteiro e no domingo normalmente competiam. E eram crianças, assim, eram jovens na faixa dos 12, 14 anos, e nós fazíamos as intervenções psicológicas aos sábados. E era um terror, porque assim, era um campo de terra, aquele sol batendo, enfim. E a gente quase que tinha que pegar os meninos a laço para fazer as nossas intervenções, as nossas atividades. E, muito bem, ficamos lá por 2 anos. E o tempo passou. E um belo dia eu estou em Campos do Jordão, sentada lá num restaurante, e eu vejo uma pessoa me encarando. E comecei a ficar constrangida, porque virava e mexia, era uma senhora sozinha. E aí, lá, quando ela pagou a conta, ela chegou e falou assim: "Você não é a Kátia Rubio?" Eu falei: "Sou sim." "Então, eu sou a mãe do fulaninho e do fulaninho." Eu falei: "Nossa, que legal! E aí?" Isso já tinham se passado 10 anos. "Como é que eles estão?" "Olha, eles pararam de jogar beisebol, um é dentista, o outro engenheiro, mas não é incomum nós nos encontrarmos no almoço em alguma coisa e eles se lembrarem de situações vividas nas sessões que vocês promoviam e relacionar isso com a vida profissional deles hoje." Não é? Então, como o Arthur fala, além de nós não termos aquele lugar fechado, específico, o setting, né, da atuação do psicólogo do esporte, a gente às vezes não tem ideia... Consultórios, né? O consultório, não aquela tem. Coisa formal. A gente não tem ideia da potência, da capacidade de transformação daquelas nossas ações relacionadas a uma questão tão específica como o esporte, depois na vida futura, porque o esporte é, sem dúvida alguma,
uma manifestação cultural, social, que se desdobra em muitas ações éticas no resto da nossa vida, porque a gente trabalha em grupo, a gente trabalha com questões relacionadas à liderança, questões relacionadas ao respeito do outro, com o outro, não é? Ele faz ou não faz terapia com os atletas? Eu acho que essa sempre foi uma questão muito complexa do trabalho do psicólogo e que eu diria que talvez no início da psicologia, do esporte, a gente tentou se distanciar um pouco dessa questão. O psicólogo do esporte não faz terapia e a gente precisa se aproximar muito mais desse ambiente esportivo, atuar na quadra, atuar na piscina e trabalhar com ferramentas, talvez tentando demonstrar para o técnico ou para o dirigente daquele clube de que, olha, a psicologia do esporte vai contribuir para o rendimento do seu atleta. Mas os processos emocionais e cognitivos, eles não estão presentes só no contexto esportivo. Eles fazem parte do sujeito e são levados para várias situações de vida. Então, eu acho que nessa hora, a psicologia do esporte também se permitiu se aproximar um pouco mais dessas questões pessoais, talvez de uma forma, com certeza, diferente da psicologia clínica, mas integrando também esses outros conceitos dentro de um trabalho que não é só de uso de ferramentas, mas de desenvolvimento do sujeito. Eu entendo que essa questão da clínica, Silvio, ela está na formação do psicólogo e ela se mantém presente em qualquer ação que a gente vai fazer. Eu faço uma pesquisa com a história de vida dos atletas olímpicos brasileiros. Então, são já 17 anos de pesquisa e eu já entrevistei mais de 1.300 atletas. E eu vejo, assim, que é um fazer em que eu sento na frente do sujeito e falo assim, me conta a tua história. Porque eu quero saber, por meio dessas histórias, como é que se forma o esporte no Brasil. E eu vejo que nessa escuta dessa história, há elementos que me vinculam a esse sujeito depois, que me retorna com histórias maravilhosas, como, por exemplo, um sujeito que parou de nadar por conta de doping. E esse cara ele ficou sumido da história do esporte por 10 anos. Ele não queria ser achado. E aí, numa aproximação bastante cuidadosa, nós acabamos nos conhecendo, eu fiz a entrevista, por causa dessa entrevista, ele volta a nadar e ele faz as pazes com a natação. E foi assim, uma entrevista de pesquisa, mas eu entendo que quando o psicólogo, ele é psicólogo, seja do esporte, seja do hospital, seja da escola, ou seja de onde for, ele é antes de tudo psicólogo. E a pessoa é pessoa, e a pessoa não é pessoa, não é? Ser humano. Então, isso faz todo sentido nesse olhar para o esporte e para o sujeito que está junto com a gente, pautado, antes de tudo, no respeito. Né? A nossa forma de trabalhar é o respeito. Da sua conversa, eu estou lembrando agora do Cielo, que foi campeão, e não conseguiu o índice olímpico esse ano. E ele está agora pensando se volta a nadar ou não. Quer dizer, é um impacto muito forte emocionalmente, não conseguiu nem o índice olímpico, né? Precisa ser trabalhado, né? Exatamente. Eu acho que a forma como a gente fala atleta, mas é acima de tudo o sujeito, ele pensa sobre a sua vida, sobre a sua relação com o esporte, vai determinar muitas vezes o caminho que ele vai tomar, as decisões que ele vai tomar a respeito disso. Então, se ele for capaz de ter uma visão mais ampla, de compreender quais são as suas próprias necessidades e o que aquela atividade demanda, porque o atleta, principalmente de alto rendimento, ele precisa estar disposto a atender às demandas do esporte de alto rendimento. Não é simplesmente eu gosto de nadar, mas você vai estar dentro de um contexto extremamente exigente, difícil, estressante, e você vai precisar estar disposto, né, a entrar nesse jogo. E é preciso entender que quando a gente fala em relação ao psicólogo do esporte,
O esporte é muito mais do que só esse esporte. Né? Quando a gente fala do esporte, a gente fala de um fenômeno muito amplo, que envolve essa faceta pública do esporte, olímpico, profissionalizado, midiático, mas nós temos outras manifestações esportivas que são, por exemplo, o Arthur é um triatleta bacana, mas a gente tem um monte de gente que quer correr uma maratona para ter a sensação e o prazer de fazer uma maratona. De terminar uma maratona. De fazer a São Silvestre, por exemplo, não é? E muitas vezes essa pessoa precisa de uma direção que não se configura terapêutica, mas ela precisa de uma direção em como estruturar esses seus aspectos cognitivos e emocionais para cumprir aquele desafio. E não só o treino físico. E não só o treino físico, porque teve um nadador russo, Alexander Popov, que foi o grande rival do Gustavo Borges, que ele falava que 70% do treino dele ele fazia fora da piscina. Não é? Então ele era a potência que ele era, não pelo suor que ele deixava dentro da água, não é? Mas principalmente por tudo aquilo que ele fazia fora e que era tão importante e determinante como o próprio treino. E ainda a gente tem a iniciação esportiva, a gente tem os projetos sociais, que hoje são uma grande porta de entrada para os psicólogos do esporte. A gente tem os processos de reabilitação e agora um fenômeno super importante para se trabalhar, que é o pós-carreira do atleta. É assim, o que fazer da vida depois que acaba esse grande circo que são as competições. E isso se mostra como uma necessidade vital por conta da profissionalização que se chegou do esporte, por tudo que mobiliza a vida do atleta profissional hoje, e que quando isso acaba, ele cai no abismo muitas vezes. E ele precisa ser tirado ou evitar que ele caia no abismo, fazendo as pontes para ele chegar do outro lado, não é? Ou tirá-lo desse abismo que ele cai. Na orientação profissional surgiu uma nova área, fazendo uma correlação, que é a orientação para a aposentadoria ou a descoberta de outras atividades, né? E com o técnico, o psicólogo de esporte tem alguma função? Eu acho que, em princípio, o técnico ele é o primeiro aliado, o primeiro companheiro do psicólogo. Embora em alguns momentos essa dinâmica seja difícil, ele passe de aliado a ser considerado muitas vezes pelo próprio técnico muito mais como um adversário, mas ele é aquele com quem o atleta está o tempo inteiro. É ele que organiza esse treinamento, então a relação de confiança entre o técnico e o psicólogo é primordial para que o trabalho seja realizado, para que ele passe informações, para que você devolva informações sobre esse atleta. E com o técnico em si também é muito importante, porque muitas vezes ele vem até você procurando orientações sobre como lidar com atletas, como passar por uma situação difícil, como fazer com que o atleta entenda de alguma forma aquilo que ele quer transmitir, que ele sente que o atleta não tem entendido. Então, eu acho que toda a relação institucional ela também é cuidada pelo psicólogo, muitas vezes não só com o técnico, mas com o fisioterapeuta, com o médico, às vezes até com o diretor do clube, que entram numa dinâmica que é fundamental para que se chegue no resultado final, que é a prática. Que provavelmente ainda no Brasil, o técnico ele vem da prática. Pelo menos no futebol, né? Agora está mudando um pouco, mas era um ex-jogador de futebol, né? No vôlei a gente percebe o mesmo, né? No basquete também. Ele não tem uma formação. Tem. Né? Hoje já tem. Já tem uma formação que envolve os aspectos psicológicos? Não, ele tem formação técnica em educação física, porque antes o que acontecia é que o técnico saía da prática e se tornava técnico. Técnico, sem nenhuma... Sem essa formação. Então, presume-se que nessa formação, como técnico, ele tenha elementos da psicologia, mas muitas vezes é muito mais psicologia do desenvolvimento do que a psicologia
aplicada a esse contexto da competição esportiva, que são coisas bastante diferentes. E que se não houver essa cumplicidade entre o técnico, e na verdade toda a equipe, né, Arthur, não é só com o psicólogo, mas a gente sabe, por exemplo, que os técnicos mais bem-sucedidos hoje são aqueles que conseguem ter com a equipe multidisciplinar uma relação de cumplicidade e o respeito por cada um desses saberes na composição dessa trama complexa que é a preparação de um time ou de um atleta para chegar a um pódio olímpico, por exemplo. Eu observo a equipe técnica de um time de vôlei de alta performance, a equipe técnica é maior que o time, quase. Estou brincando, mas quando você vê os técnicos comemorando uma vitória, o staff é enorme. Né? E acho que a divisão também entre o trabalho é importante. Então, o técnico ele pode, e quanto mais ele conhecer de psicologia, por exemplo, do esporte, melhor. Mas a função dele no momento em que ele está dando treino vai ser diferente da do psicólogo. E se ele reconhece isso e pode deixar o espaço, olha, eu tenho essa necessidade do grupo, eu consigo, na hora que eu estou cobrando um treinamento, não ser alguém opressor ou não reforçar negativamente esse atleta na minha conduta, mas eu talvez não seja responsável por desenvolver alguma capacidade cognitiva ou trabalhar uma dificuldade emocional desse atleta. Eu tenho esse psicólogo que vai me ajudar a trabalhar isso com o atleta e trazer isso para dentro de quadra em forma de ação. O psicólogo, vocês estavam começando, vamos falar um pouco, também trabalha no início, né, você estava falando um pouco nisso, no início das atividades esportivas, em projetos, ajudando a criar atletas? Essa concepção do criar atleta é difícil. É difícil, porque aquilo que leva uma pessoa a se tornar atleta é uma peça com muitos lados. Então, você pode ter um sujeito extremamente habilidoso, mas que não tem as condições no meio para poder se desenvolver, e fica pelo caminho. E às vezes você não tem uma pessoa tão habilidosa, mas que tem lá elementos emocionais e sociais que permitem chegar. Né? O Escadinha, por exemplo, campeão olímpico agora do voleibol, ele fala isso, ele fala, olha, eu nunca fui um cara de ponta, eu era muito menos do que os outros, mas isso me fazia trabalhar muito mais do que os outros. Então ele tinha uma estatura mediana que não permitia que ele fosse atacante. Ele tinha lá, aí pá, aparece a função do líbero. E aí ele vai, então, ele abraça aquilo com as unhas e os dentes que ele tem todos e mais alguns, se torna quem é, e nos Jogos Olímpicos, na medalha de ouro do Rio de Janeiro, ele foi uma figura central na conquista dessa medalha, quando estava tudo meio morno assim, ele chega, ele fala, ele faz um discurso dentro do vestiário, chamando os seus companheiros para a função. Então, essa mescla, essa equação, ela não é fácil de resolver. Agora, sem dúvida alguma, quando você tem um profissional como psicólogo do esporte, numa escolinha, nas equipes de base, e você começa desde o princípio a trabalhar com essas crianças, com esses jovens, o domínio de si, sem dúvida alguma, isso lá na ponta vai fazer toda a diferença numa situação, por exemplo, de uma competição olímpica. Porque não é um treino específico. Né? Acho que é importante dizer que psicólogo não é treinador mental. Psicólogo não é mago. Vamos dar foco, e vai ter foco, eu vou trabalhar com foco. Eu vou fazer um filminho motivacional e ele vai lá desempenhar. Né? Não é isso. Não é isso. Não Psicólogo não é mago. Né? Psicólogo não é feiticeiro. O psicólogo do esporte, ele precisa do tempo para trabalhar com o atleta e com a equipe, tanto quanto precisa o técnico, o preparador físico, o nutrólogo, né? Porque o fisioterapeuta, porque o trabalho, a formação, o desenvolvimento psicológico para o esporte demanda tempo.
Então, e esse processo de longo prazo envolve planejamento, envolve diagnóstico, envolve intervenção, envolve uma série de coisas que nenhuma varinha de condão dá conta. Vamos falar agora um pouco do mercado de trabalho, né? Como é que anda esse aspecto? Os clubes, vamos pegar futebol, estão aí na televisão 3 vezes por semana, contratam, tem psicólogos, as outras equipes de esporte de alto rendimento, ou seja, competitivo, os clubes estão contratando? Ou como é que é essa história? Como é que vocês veem isso? Silvio, assim, são 20 e tantos anos trabalhando como psicóloga do esporte. E eu te digo que há uma diferença brutal daquilo que foi para aquilo que é. Mas ainda aquilo que é pouquíssimo em função do potencial que o Brasil tem para o esporte. Né? Conversava com o Arthur aqui antes da gente entrar. É preciso uma grande mudança na estrutura do esporte. De qualquer esporte? De todos os esportes. É preciso que haja uma grande reformulação, haja uma grande limpeza no esporte brasileiro, para que ele se torne realmente uma área de atuação que valha a pena você estar lá. Por quê? A gente tem clubes, a gente tem potencial humano, mas a gente tem uma estrutura absolutamente corrupta que compromete o trabalho do psicólogo. Porque quando a gente, numa situação de trabalho, ouve um atleta dizer que o dirigente mandou ele devolver o dinheiro que ele recebeu para viajar, isso compromete o nosso trabalho. Porque a gente tem que se posicionar. Se você se cala para isso, você é conivente com o processo, claro. Você se torna tão corrupto quanto esses caras que fazem o esporte ser um lixo. E quando você se posiciona pelo esporte, é esse esporte que eu quero criar, é nesse esporte que eu quero ser psicóloga. Não é? E é esse esporte que a gente tem que construir ainda, porque ele está, no Brasil, é uma grande crise. Somente no futebol, né? Também outros, mas no futebol. No olímpico também. E acho que você hoje ouve muito mais se falar da psicologia. Então, antes identificavam-se os problemas no contexto esportivo e atribuía-se a responsabilidade, a dificuldade técnica dos jogadores ou a qualidade do técnico. É um bom psicólogo, né? E pouco se falava da psicologia. Começou-se a falar mais, mas de novo, quais os motivos e quais os princípios pelo qual o psicólogo tem sido usado. Então, uma coisa é você dizer, olha, minha equipe precisa se desenvolver melhor os seus aspectos motivacionais, a questão de coesão ou o próprio funcionamento da equipe para melhorar os seus aspectos técnicos. Então, um profissional, psicólogo, pode me ajudar a fazer isso. Ele vai contratar um psicólogo e esse profissional vai ser bem recebido. Mas muitas vezes o psicólogo ou a psicologia é usada como mais uma desculpa nesse processo. Então, por que meu time não foi bom? Porque os jogadores estão emocionalmente prejudicados, precisamos de um psicólogo. E é assim, não precisa-se de um psicólogo, não precisa-se de um psicólogo para trabalhar essa equipe. Precisa-se de uma desculpa. 7-1. E aí, nessa hora da desculpa, a gente não contrata um psicólogo ou não dá condições para ele. No máximo, a gente chama alguém para dizer que faz parte da comissão técnica. E faz isso pontualmente. É nesse sentido que eu falo que psicólogo não é mago. Né? Então, vai começar um campeonato. Chama o psicólogo lá para dar uma palestra. Isso não é função do psicólogo. Né? Isso pode ser animador, né? Isso pode ser função de tantas outras coisas. Mas a função do psicólogo é participar do processo. Claro. Não é? Então, acho que é importante também entender que a psicologia do esporte é mais do que motivação, que é mais do que perfil psicológico. Não é? Isso é uma coisinha que o psicólogo no faz. No passado, até é famoso a crítica, né? Um teste aplicado no Garrincha dizia ele não tem condições psicológicas. Ele era limítrofe. Limítrofe pelo teste, jamais poderia jogar futebol, né? Não é isto, não, em hipótese alguma. Né? Longe disso. Não é? O psicólogo é parte integrante de um sistema muito complexo que faz
o atleta, que é o protagonista da ação esportiva, e é a parte visível do processo, responder por tudo o que acontece na situação competitiva. E ele pode adotar uma linha psicanalista, behaviorista, sócio-histórica, junguiana? Sim. Ou tem que ter uma intervenção? A psicologia do esporte é talvez uma das áreas da psicologia mais democráticas nesse sentido, não é? E talvez o grande ganho da psicologia do esporte no Brasil tenha aproximado os psicólogos de diferentes correntes teóricas na realização do seu fazer. Eu acho que permite, como a gente falou, a gente está olhando o ser humano. E depende do olhar deste psicólogo para entender esse processo, essa relação do atleta, do ser humano com a sua atividade e com o seu esporte. Então, acho que independente da maneira ou do olhar que o profissional tenha, talvez o mais importante seja ver o atleta como sujeito e não simplesmente como um atleta que precisa desempenhar essa atividade. Acho que... Uma pergunta específica para terminar. Você é um triatleta de alto rendimento, de alto nível. Você se aproximou da psicologia do esporte porque já era atleta? Como é que foi? Eu acho que, de certa forma, assim, eu praticava esportes... Antes de fazer psicologia? Antes de fazer psicologia. E aí me interessei pela faculdade de psicologia e aí comecei a procurar uma forma de integrar esses duas paixões, talvez, que foram se tornando durante a faculdade, e aí como... eu posso integrar tudo isso e fazer um trabalho diferenciado que possa ajudar esse atleta dentro das necessidades que eu fui percebendo no meio esportivo. Você também não? Eu fui atleta a vida inteira, não desse nível. Mas o esporte faz parte da minha formação como pessoa, e o esporte me ensinou muita coisa, principalmente trabalho em equipe, principalmente respeito ao adversário, e talvez a coisa mais importante que o esporte me ensinou foi aprender a perder. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.